Bom, então a gente tinha combinado, né? Conversado já no. Opa, tem que. Pois é. Tinha combinado de falar um pouco de questões mais vasculares e tal. Pode ser que a gente consiga, para um futuro, aquela questão, futuro próximo, médio prazo, longo prazo, de repente, paciente lá para o ambulatório e tal. Então, de repente, a gente já se antecipa por um básico, né, de algumas questões que, de repente, quando a gente chegar lá, até por questões assim de avaliação, coisa básica, a gente vai ver aqui um negócio que vocês nunca viram. A verdade é essa. Não vamos dizer que já tinha visto. Não, não tinha visto porra nenhuma. A verdade é que não viram. Né? Mas pode ser que ali, não, já tinha visto lá na casa do chapéu. Beleza, daí tudo bem. Mas, como ninguém trabalhou com vascular, né? A probabilidade de ter visto coisa de avaliação e coisa que, assim, de repente vale a pena a gente usar. Né? Então, até para alguns não, mas a gente pensa que sim, que às vezes o estudo vai dar um direcionamento. Tem gente que se baseia simplesmente pela prática, tem gente que se baseia simplesmente pelo puxa-saquismo, sei lá, né? Tem vários tipos de pensamentos. Então, aqui a ideia é dizer, bom, o efeito do treinamento de alta intensidade contra o de baixa intensidade, né, realizado na casa, né, treinamento com caminhada. Qual seria o efeito, né, dessas duas modalidades de treinamento na distância de um teste de caminhada em pacientes com doença arterial periférica? Bom, aí o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que, em geral, já é recomendado e orientado que os indivíduos que têm essa doença arterial periférica, que eles realizem o exercício físico, né, a caminhada e tal, e em alta intensidade. Bom, então por que eu estou testando? Eu já sei que alta intensidade é bom. Por que faz de alta intensidade? Já está provado que é bom. Bom, mas a questão é que quando eu faço em alta intensidade a atividade, ela. Cadê a mãozinha? Ela induz sintomas dessa condição, né, isquêmica. Então, o indivíduo começa a sentir dor, começa a ficar inchadão na perna, começa a ser desconfortável, ele começa a mancar. Então, quer dizer, estou fazendo um treino de caminhada e dali a pouco o cara já está mancando, com a perna doendo e parece duas batatas, uma perna só. Quer dizer, complicado, né? Isso na alta intensidade. Então, eu sei, bom, eu tenho um benefício, no entanto, o que acontece é sofrido, digamos assim, é dolorido para o indivíduo. E isso pode levar, consequentemente, o quê? Ah, não vou fazer esse troço, porque, pô, eu sinto dor, desconforto e tudo mais. Né? Além disso, ainda tem algumas evidências que demonstram que, de repente, esse treinamento, principalmente de longo prazo, de alta intensidade, pode machucar o músculo ali da panturrilha do indivíduo. Né? Então, bom, além de ter a dor do momento, ainda pode ter um risco aumentado de lesão, justamente porque é uma condição que o indivíduo já não tem fluxo sanguíneo ideal, já tem aquela condição de isquemia proporcionada pelo exercício. Então, quer dizer, tudo contrariando, né, tudo prejudicando o músculo que pode proporcionar uma lesão. Então, de repente, o treinamento de baixa intensidade, bom, vamos ver, de repente seja interessante. E aí, um caso interessante que a Sabrina vai apresentar para vocês lá na aula de quarta-feira, um estudo que é muito legal e, putz, até assunto para discussão, mas como não vai dar muito tempo, já vou falar antes para garantir, que é um estudo lá com esclerose múltipla que eles dividem os indivíduos por um treinamento convencional, como a gente faz aqui, tipo, vai fazendo aí, na intensidade de sempre. E, por incrível que pareça, teve alguém no mundo. Você vê, tem umas coisas que é bizarro. Né? Teve um indivíduo no mundo que pensou, bom, não é um treinamento que eu estou fazendo com o cara? Não são 12 semanas, não é um treinamento? É um treinamento. Por que eu não uso os princípios do treinamento para aplicar o treinamento? Bom, qual que é um dos princípios de treinamento? Não tem lá o negócio de interdependência, volume, intensidade, carga, esses negócios? Pois é, daí teve um indivíduo lá, um grupo que pensou, bom, vamos usar esse princípio. Em vez da gente sempre fazer intensidade parecida, vamos fazer um negócio de
alternando baixa, média, alta intensidade, semana de recuperação. Lembra lá que as folia de microciclo, macrociclo, periodização? Né? Teve um louco que fez. As coisas surpreendem a gente, né? A gente, e devia estar sendo sempre feito assim, né? Mas coisas que passam, né, no dia a dia, e raramente você vê um estudo assim com esse tipo de utilização, né, de, de periodização e tal. E daí depois ela vai mostrar esse resultado lá na aula de quarta. E aqui seria, bom, mas eu sei que alta intensidade é bom, não sei o que e tal, mas pode dar desconforto, pode causar lesão, mas preciso fazer todo dia na alta intensidade? Pois é, que troço bizarro, né? Não precisava nem existir esse estudo. Se todo mundo usasse os princípios do treinamento. Mas como a gente não usa, tem que ter um cara para estudar lá para saber se a baixa intensidade resolve, para não machucar os caras. Porque a gente não usa os princípios do treinamento. Né? Umas coisas que engraçadas demais, né? Bom, daí eles fizeram o quê? Pegaram 3 grupos, um grupo de baixa intensidade, um grupo de alta intensidade e um grupo que não ia fazer nenhum tipo de exercício. E era uma intervenção baseada na casa, né? Home-based. Então, o indivíduo fazia na casa lá, acompanhamento por ligação. Aí, para a gente começar, eles fizeram aqui critério de inclusão e exclusão, isso que é interessante, né? Para um cenário de ambulatório, para cenários de avaliação, a gente vê esse tipo de coisa. Eles utilizaram aqui esse índice Ankle Brachial Index. E tem que ser menor do que 0,90. Alguém já ouviu falar do tal do ABI? Ninguém ouviu falar, a verdade é essa. Bom, então eu vou abrir aqui para vocês. Apareceu para você aí, Rodrigo? Apareceu. Apareceu, beleza. Então, o que é? Bom, basicamente é pegar assim, ó, eles pegam aqui a medida aqui, brachial, né? Brachial, daí vai pegar dos dois lados, mas vale o valor maior, né? Até essa imagem está ilustrando isso. Pegou um lado só, não, mas tem que pegar os dois lados e vale o maior. E daí o ankle, o valor aqui também da sistólica, tanto lá de cima quanto aqui de baixo, né? Pega sempre o valor maior, né? Maior que 140, maior que 105, igual, né? Daí você vai fazer, não é ankle brachial? Então quer dizer ankle brachial, certo? Então, uma equação, 105, 140. Tem que ser menor que 0,90 para o cara ser elegível para o estudo. Ou, a gente vai ver ali, ou se durante a prova lá de exercício, né, na verdade, a final da prova do exercício, ficasse 0,90. Né? Então, 0,90 em repouso ou após a prova do exercício. Certo? E aí, não é tão simples assim, ou melhor, dá para fazer assim, do jeito de piniquim, pobre, né? Ou se o indivíduo for mais pleiba, daí ele vai ter o Dopplerzinho, daí ele vai pegar específico, né? O que o estudo fez ali, né? Então, específica de cada artéria, né? Artéria posterior, artéria aqui do dorso do pé, né? E daí a braquial é uma só, né? A gente vai pegar alto lá, né? Daí você não pega antes da divisão. Tá? Então eles pegaram e fizeram basicamente isso. Então esse que é o tal do ABI. Então, bom, de repente, em algum momento na vida lá, vocês vão trabalhar com um indivíduo com questão vascular, um aparelhinho de pressão básico, né? Sistólica aqui do braço, sistólica lá do tornozelo dividido pelo braço, tem que medir dos dois, porque pode ter diferença. Maior valor tanto do tornozelo quanto do braço, razão, e se for abaixo de 0,90 é um resultado ruim. Certo? Então, isso que é o tal do ABI. Daí eles fizeram aqui, né, com um Doppler e tal. Então, os caras eram mais pleba. Então, de cada artéria, lá da parte do ankle, né? Então, eles pegaram tanto do posterior e a do dorso do pé, fizeram a média, e daí também fizeram a razão por 4 medidas braquial. Então, você vê que os caras, né, mais específico. Então, mas, basicamente, dá para fazer do jeito pobre, né? A gente que no caso de não ter. No caso lá a gente tem o Doppler, né? Eu mostrei lá para vocês, tá? Tem que pegar uma bateria lá. Eu tentei desconectar a bateria lá, não fui capaz de desconectar a bateria. Fui incapaz
Então, isso é lamentável, né? Mas eu fui incapaz de desconectar a bateria. Se a gente, de repente, um dia lá, alguém capaz, desconecta, a gente põe outra bateria e faz um teste, né? Eu não serei capaz de realizar essa atividade. Mas, se alguém for, a gente consegue realizar ali fazer um teste para ver, é legal, escuta o barulho e tal. A Sabrina tem a experiência, porque já ouviu do bebê, aquele mesmo barulho, aquele chiado lá, daí fica tudo, né? É o mesmo esquema. Então, inclusive, acho que tem que até testar ali. De repente, acha alguma coisa na barriga da Sabrina. Eu não sei, não. Aí eu marquei só um critério de exclusão aqui que é interessante, também para cenário de ambulatório, porque eles excluíram, né, os indivíduos que realizaram uma revascularização, né, da perna, né, no inferior, ou uma cirurgia ortopédica nos últimos 3 meses, né, nos 3 meses que antecederam o estudo. Então, basicamente, eles estão fazendo aqui a atividade com um indivíduo que não é pós-cirúrgico, né? Então, de repente, aqui a gente tem recebe um indivíduo lá pós-cirúrgico, então é aquilo, esse estudo não se aplica os resultados para aquele paciente. Talvez alguma coisa sim, outra coisa não e tal, mas só para ter essa atenção, né? Às vezes a gente quer extrapolar o que não dá. Mas se for, por exemplo, um pré-cirúrgico, dá, normal. Além de outras ali que vocês podem olhar depois com mais detalhes, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Vários critérios de exclusão, randomização. Bom, então, basicamente, eram 12 meses, né? Também conhecido como 1 ano. Nossa, bicho você tá prestando atenção. Nossa, cara, você está né? Então, aqui nas primeiras 4 semanas eram visitas, né, semanais lá ao departamento lá. E daí, a partir da 5ª semana até o final do estudo, eram por telefone. Monitoramento e tal. Basicamente, eles pegaram e fizeram algumas monitorizações com acelerômetro. É um pouquinho diferente do pedômetro, né? Mas todo mundo acho que já viu um acelerômetrozinho ali. Ele faz essa contagem e daí, basicamente, o que eles consideraram? Bom, baixa intensidade é o quê? É quando eu consigo caminhar por pelo menos 5 minutos sem sentir dor, sem sentir sintomas de isquemia, né? Basicamente dor. Né? Tem outros sintomas, mas que o indivíduo não vai perceber o dor. O cara vai ver edema ali, talvez um olho treinado sim, um olho não treinado vai sentir só dor. Então seria isso. Então, a baixa intensidade, quando o indivíduo consegue caminhar por pelo menos 5 minutos, sem sintoma isquêmico, enquanto que a alta intensidade é quando o indivíduo caminha por pelo menos 5 minutos. Então, naquela intensidade que ele está caminhando, ele sente o máximo de sintoma isquêmico. Então, quanto mais ele caminha, ou melhor, naquela velocidade que ele sente mais sintoma, que ele já está ali capengando mesmo, eles consideraram como alta intensidade. Então, eram 5 vezes por semana, né, a indicação, com sessões de até 50 minutos, para não extrapolar esse tempo. Aí a baixa intensidade, o grupo de baixa intensidade faria, né, naquela intensidade visto lá no acelerômetro, assim como o de alta intensidade faria na marcha, naquele ritmo, né, naquele pace, para quem é mais dessa área de corrida, do pace, né, no pace que ele sente bastante sintoma. E daí o grupo que não fazia exercício, não fazia exercício, né, só ligado lá e dado uma orientação e tal, algumas dicas. Bom, aí os resultados aqui que eles queriam observar. Bom, a distância da marcha, né, num teste caminhado de 6 minutos, ao final dos 12 meses, eles consideraram esse como resultado primário, o secundário seria em 6 meses, esse mesmo teste. A mudança num teste de esforço máximo, né, na esteira. Também interessante isso, para quê? Para a gente não está fazendo, ou não está sendo sugerido lá para a gente fazer teste na esteira, eles mostraram um protocolo aqui que é interessante. Daqui a pouco a gente vai ver ali. Um questionário de prejuízo, de incapacidade de caminhada, qualidade de vida, mudança na atividade física, aderência. Aí eles fizeram um negócio que foi sensacional, esse negócio aqui. Um dos resultados era, né,
a mudança na biópsia da panturrilha, atividade enzimática, mitocondrial, não sei o que e tal. No entanto, esses dados não estavam disponíveis, né, quando fecharam o estudo. Isso aí é palhaçada, né? Tem. O resultado vai ser. Mas daí não tem, quer dizer, vai ter provavelmente daqui 6 meses, se é que já não saiu, um novo estudo com esses resultados, né? Então, quer dizer, vamos fingir que não tinha sido saído. Na verdade, não foi colocado mesmo, né? Ou não tinha saído, por que não esperou então? Custava esperar? Não custava, né? Mas vamos dizer, né, que é isso aí, né? Bom, tese caminhada, né? Todo mundo já conhece. Basicamente, o cara caminha por 6 minutos, não tem segredo. Esse tipo de paciente, né, com doença arterial periférica, para você considerar uma diferença clínica, né, mínima, a gente já está toda a vida batendo nessa, né, mínima diferença clínica seria de 8 a 20 metros. O protocolo de esteira que eles utilizaram foi esse, de Gardner-Skinner. Esse protocolo é 2 milhas por hora, eu acho. Milhas por hora dá o quê? Uns 3 e pouco quilômetros por hora? Mais ou menos, né? Também não interessa. É pouco, a velocidade lenta. E daí vai aumentando o quê? A intensidade. Então começa a intensidade não, a inclinação da esteira. Começa em 0, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, sobe 2% a cada 2 minutos. Deu 2 minutos, sobe 2%. Deu 2 minutos, sobe 2%. Enquanto que a velocidade fica fixa. Então, bom, chegou um paciente aqui, não sei o quê, não sei o quê. Vamos fazer um protocolo? Vamos. É esse aí, aplica esse, na dúvida. Não sei nenhum outro ainda. Então já aplica esse, que você já conheceu agora. Certo? Aí tem o questionário de qualidade da caminhada, que não tem uma diferença mínima clínica definida, daí da qualidade de vida seria de 5 a 7 pontos, e daí da biópsia, não sei por que eles colocaram aqui, se não tem resultado. Aí eles fizeram o cálculo amostral, acho que, não sei se a gente já comentou alguma coisa, tem como você calcular, para você ver o poder do estudo, vocês devem lembrar lá das aulas ou não devem lembrar das aulas de estatística, uma das primeiras aulas lá vai falar de poder de estudo, tamanho da amostra, não sei o que e tal. Aqui, basicamente, o tamanho da amostra necessário seria 305, deu bem mais do que isso. Aí, para análise estatística, eu separei coisinha aqui diferente, interessante. Geralmente a gente considera, né, 0,05. Aqui eles foram mais rigorosos, eles consideraram que, pro valor primário, qual que era o primário que eles queriam ver? Vocês lembram? Resultado primário, o que era? Viu? Não prestaram atenção, né? Ninguém prestou atenção. Tese caminhada 6 minutos em quanto tempo? 6 minutos. Não, sim, 6 minutos. Essa é o tese caminhada. Mas em quanto tempo? 12 meses. Né? E o secundário, 6 meses. Mas o primário, de 12 meses. Né? A diferença da intervenção como um todo, né? Basicamente. Aí, para esse dado, eles vão considerar como estatístico, né? Estatístico 0,02. 0,25, né? Para arredondar, para ficar na metade, né? Então, quiseram ser mais rigorosos e tal, para mostrar que para ter uma diferença maior, então, com poder estatístico melhor. Então. Agora, para os outros, para os dados secundários, abaixo de 0,05, vamos usar um tradicional, estava valendo. Aqui dos resultados eu não marquei, mas estou vendo agora aqui que acaba sendo importante. Então, 59% eram indivíduos negros, e é uma população bastante afetada, né, por essa condição. A gente já sabe, né, que o negro tem uma tendência maior de doença, hipertensão, né, de uma maneira geral, e também das doença arterial periférica também. Então, a adesão da intervenção nas primeiras semanas, né, primeiro mês, tudo uma maravilha, 88% na baixa intensidade, 91% na alta intensidade, e o controle 60%. Né? Basicamente, os caras nem iam, era só ir, os caras não iam. Mas o grupo de treinamento, 88, 90, pô, muito alto, né? Daí depois deu uma diminuída, né? Mas ainda assim, um resultado bem bom, 84% para baixa intensidade, 85% para alta intensidade, 61% para o grupo controle. Então, então, eles respondiam bem, assim, as ligações,
as atividades, né? Na verdade, aqui seria as ligações, né? E aí, em relação à atividade propriamente dita, o que foi feito, então o exercício lá de baixa intensidade foi realizado em mais dias na semana, 3,5 em média, quando comparado a 2,8 dias na semana do grupo de alta intensidade, e também o grupo de baixa intensidade realizou mais tempo, em média, por semana, 145 minutos, e o grupo de alta intensidade, 77 minutos em média por semana. Lembra lá das recomendações de saúde? Seria intensidade moderada, 150 por semana, e se for intensa, 75 por semana, né? Tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos dentro daquilo. Claro, né, que eles falam mais moderado e tal, que seria mais baixo, mas... E aí também o que eles observaram aqui, que o grupo de baixa intensidade atingiu o alvo, né, que eles acabavam vendo pelo acelerômetro, da intensidade de uma maneira mais frequente do que o grupo de alta intensidade. Então, eles atingem o alvo em 92%, enquanto que o de alta intensidade atingiu o alvo com 63%. Isso é natural, né? Bom, você consegue se arrastar fácil, né? Agora, para você fazer um negócio sentindo dor é mais difícil, mas é natural. Esses resultados. Eu acho que eu marquei nos gráficos aqui, uma tabela, na verdade, não é gráfico. Aqui tem a tabela 1 ali, que vocês podem olhar as características e tal. Bom, e aqui é o resultado do estudo. Bom, então teve diferença no quê? No dado primário, né? Lembra? Eles pediram 0,02, deu 0,0, né? Em relação. Vamos passar direto aqui que fica mais fácil vocês visualizarem. Então, em comparação, grupo de baixa intensidade e o de alta intensidade, né? Então, comparação dos dois grupos de treinamento. Então, os dois grupos de treinamento, o de alta intensidade, mesmo fazendo menos dias, mesmo fazendo menos tempo, mesmo atingindo o alvo menos vezes, foi melhor. Teve um resultado melhor na distância de caminhada no final dos 12 meses. Quando você compara o grupo de baixa intensidade e o grupo que não realizou nada, não teve diferença nessa variável. Então, quer dizer, eu fazer um negócio ali se arrastando e eu não fazer nada, é a mesma coisa, basicamente, né? Nessa variável, né? E aí, obviamente, né, o grupo de alta intensidade, com não fazer nada, também teve diferença a favor da alta intensidade. E alguns resultados semelhantes aconteceram no teste da esteira, né? Então, esse terceiro aqui, no teste lá da esteira, novamente, baixa intensidade e alta intensidade teve diferença entre os dois tipos, sendo alta intensidade melhor, baixa intensidade e não fazer nada, não teve diferença, alta intensidade versus não fazer nada, teve diferença a favor da alta intensidade. Então, a alta intensidade seria melhor tanto no teste funcional, né, teste de caminhada de 6 minutos, quanto no teste máximo lá na esteira. Em relação à qualidade de vida, ficou tudo igual, não teve diferença nenhuma, né, até porque eles usaram, de repente, se fosse um questionário um pouco mais específico para essa população, o SF36 não é questionário meio geral, né, de qualidade de vida, não é específico para indivíduos com doença arterial periférica, poderia ter dado alguma diferença se fosse algo mais específico. Daí, nesse score do questionário de prejuízo para a caminhada, teve resultado demonstrando que o grupo não exercício é pior quando comparado aos dois, né? Baixa e alta intensidade, mas quando você compara alta intensidade com baixa intensidade, não tem diferença nessas variáveis secundárias também. E deixa eu ver, acho que tem mais alguma coisa aqui. Tem a média ali dos grupos, depois vocês podem dar uma olhada com mais detalhes também. O gráfico que vocês desenharam lá no quadro ontem. Aí tem ali também as diferenças individuais, né? Isso aqui é interessante.
E é raro, né? É raro quando tem um estudo com essa quantidade de gente que reporta cada variável, né? Isso aqui, cada coisinha aqui é uma pessoa, entendeu? E daí aqui, né, vai ter ali ó, o que fez em baixa intensidade, o que fez em alta intensidade, e o que fez grupo controle para baseline, 12 meses, né? Então, que seria o início, né? Aqui seria a mudança, ao final dos 12 meses, daqui seria a mudança, no final dos 12 meses, numa outra forma de gráfico, né? Aqui seria o grupo, aqui seriam os indivíduos, né? Então, fica bem evidente, né? Que tem mesmo gente com baixa intensidade lá que não melhora nada ou piorou, né? Vocês conseguem ver aqui, né? Nossa, bem melhor a imagem aqui. Enquanto que aqui ó, o grupo que fez alta intensidade teve, é claro, né, um percentual aqui que piorou, teve um percentual que ficou na mesma e teve um grande percentual lá, teve um maluco lá que quase fez 500 metros a mais. Né? Até não sei quantos metros ele fez no primeiro, né? Porque se ele teve uma mudança de quase 500 metros, deve ter feito 5 metros, né? Porque não é possível você andar mais, muito dificilmente você andar mais do que 700 metros em 6 minutos, é muito difícil. Você tem que andar muito ligeiro, né? Então, tá meio estranho ali, tá? Mas é isso. E é legal isso aqui para a gente ver que sempre, dependendo do estudo, dependendo da variável, dependendo do que estiver estudando, dependendo de tudo, sempre vai ter gente que se beneficia, vai ter gente que não se beneficia, vai ter gente que se piora. Né? Isso para tudo. Né? Atleta, esporte, saúde, qualquer coisa. Aquela atividade X, para o cara é bom, para o cara é a mesma coisa, para o outro é excelente. Isso é uma abordagem de treino. Pode ser uma outra abordagem, uma abordagem psicológica. Se tiver a mesma abordagem psicológica aqui para nós 6, né? Se for nós 6 fizer 5, fizer a mesma terapia, alguns vão ter um resultado, alguns vão ter outro. Quer dizer, se todos nós aqui vamos começar a fazer yoga aqui para relaxar, cada um vai ter um benefício, né? Talvez eu fique mais estressado. Provavelmente o que vai acontecer? Eu vou ficar mais estressado, ficar ali. Nossa. Mas, de repente, para Sabrina é bom. De repente, para o João vai ser bom. Para o David fica na mesma, e para o Rodrigo fica na mesma. Então, cada um vai ser um, dependente das situações. Então, é raro, com essa quantidade de gente, ter esse tipo de gráfico, mas é bem legal para a gente relembrar isso aí. Né? A gente relembrar que as pessoas são indivíduos, né? Indivíduos bem individuais, né? Algumas limitações que eles reportam aqui seriam algumas ausências, né? Perderam alguma parte da amostra e perderam uma galera também por causa do Covid, né? Tiveram que interromper os estudos ali, né? Em março de 2022. O troço foi aceito para publicação em fevereiro de 2021. E não deu tempo de sair lá os resultados, você vê, né? Que é? Dó, né? Putz, troça. O laboratório lá, os caras são lentos. Coletando aqui, de certo. A amostra deve ter sido interpretação aqui, né? Daí coloca, né, como uma possível diferença também, se fosse uma atividade de esteira, né, ali era uma atividade na casa e tal, que o indivíduo vai caminhar, de repente, bom, às vezes é caminhada por caminhada, mas um caminha no reto, um caminha na descida, um caminha na subida, um caminha no buraco, provavelmente não. Deixa eu ver de onde que é esse estudo aqui. Chicago, né? Então, provavelmente lá não tem tanto buraco igual aqui, mas aqui tem um nego que tá fazendo buraco, treinando no equilíbrio junto, né? Fazendo a dupla tarefa, né? Tradicionalzinho, dupla tarefa. Tem cara que tá fazendo a caminhada na subida, na descida, no meio dos carros, no meio das bicicletas, no meio do fogo, no meio da industrialização. Agora, se fosse um ambiente mais fechado, numa esteira e tal, todo mundo no mesmo, poderia ser resultados diferentes, com certeza. Bom, resumo da ópera. A atividade de baixa intensidade não é sugerida para esses indivíduos, principalmente, né, nessa condição de home base, né, o indivíduo fazer por conta, não tem benefício que justifique
você oferecer esse tipo de trabalho, né, em baixa intensidade, quando você tem a opção de indicar alta intensidade, né? Falar para o sujeito, bom, você tem que fazer o negócio até você sentir dor. Quando você começar a sentir dor na perna, daí você mantém esse ritmo, basicamente. Beleza? Vou fechar aqui a gravação, daí quem quiser comentar, comenta aí. Tem 1 minuto para cada um.